Olá pessoal, eu sou o professor Reginaldo Demarque, professor do Departamento de Física e Matemática da Universidade Federal Fluminense do campus de Rio das Ostras. Nestas videoaulas, pretendo expor o conteúdo referente à disciplina de Cálculo 2 ministrada para os cursos de graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia do campus de Rio das Ostras. A disciplina é dividida em duas partes. Na primeira parte, vemos o conteúdo de cálculo integral, e na segunda parte, damos início ao estudo das equações diferenciais ordinárias. Este é um sumário da primeira parte do curso. Iniciamos com o estudo do conceito de integral, vemos o teorema fundamental do cálculo, depois a gente estuda as principais técnicas de integração e por fim a gente vê as aplicações, algumas aplicações da integral, em áreas, volumes, comprimento de curvas e por fim a gente termina essa primeira parte com o estudo das integrais impróprias. Nessa primeira aula, vamos ver a motivação para a definição de integral, que é o cálculo de área abaixo do gráfico de funções. Então, vamos dar início à primeira aula. Método da exaustão. Então, não tem como falar de cálculo integral sem falar do método da exaustão. Vamos ver essa pequena introdução histórica aqui e entender o que motivou o cálculo integral. Apesar do cálculo integral ter sido desenvolvido por Newton e Leibniz em trabalhos independentes, ele teve sua origem na Grécia Antiga. Muitos historiadores acreditam que o verdadeiro precursor do cálculo foi Arquimedes. Ele aperfeiçoou o método da exaustão de Eudoxos para encontrar áreas de figuras planas. Em seu livro A Medida do Círculo, ele mostrou que o valor exato do número π está entre 223 sobre 71 e 22 sobre 7, ou seja, estaria aproximadamente entre 3,1408 e 3,1429. Aproximação que obteve inscrevendo e circunscrevendo o círculo em um polígono regular de 96 lados. Usando este método, Arquimedes foi capaz de calcular o volume da esfera, o volume e a área do cone, o volume obtido por revolução de qualquer segmento de uma parábola ou hipérbole. Então, essa aqui é uma pequena nota histórica, né, sobre o método de exaustão. Então, quem tiver mais interesse, é só procurar na internet referências sobre cálculo integral, história de Newton, de Leibniz e de Arquimedes, que vai encontrar isso daqui com mais detalhes. Então, vamos tentar entender qual que era a ideia desse método da exaustão que o Arquimedes teve e que depois possibilitou Newton e Leibniz a desenvolver o cálculo integral. Então, vamos ver como funcionava o método de Eudoxo e que Arquimedes também usou. Então, na Grécia Antiga, eles já sabiam calcular áreas de figuras planas, né? Polígonos, na verdade. Eles pegavam um polígono, dividiam em vários triângulos e calculavam a área desses triângulos. Calcular a área de triângulo eles sabiam. A questão era calcular a área de figuras planas limitadas por curva, como é o círculo aqui. Então, vamos ver como que eles encontravam a área de um círculo usando polígonos. A ideia era a seguinte: pega um círculo qualquer e você inscreve nele primeiramente um quadrado. E circunscreve também um quadrado. Então, a área desse círculo, obviamente, está entre a área deste quadrado, que está inscrito, e a área desse quadrado circunscrito. Então, essa é uma aproximação, né? Você está limitando a área por dois lados. Depois você pega e aumenta os lados desse polígono. Em vez de ser 4 lados, agora você pega um polígono regular de 5 lados, ou seja, um pentágono. Então, você inscreve um pentágono e circunscreve um pentágono nesse círculo. Então, a área desse círculo vai estar entre esses dois pentágonos, certo? Aí você já tem uma aproximação melhor. Depois você faz isso para um polígono de 6 lados, né? E você melhora a sua aproximação. Depois para um de 7, para um de 8, para um de 9. Cada vez que você aumenta o número de lados, mais próximo você está da área do círculo. Então, o Arquimedes, como a gente viu, fez isso para um polígono de 96 lados. Ele obteve uma ótima aproximação para a área. Então, essa que é a ideia que a gente vai utilizar, né? Então, como que a gente faz isso para funções agora? Porque no cálculo agora a gente tem funções. Como que a gente utiliza essa ideia aqui para criar o conceito de integral? Então, olha só. Digamos que a gente tem uma função aqui com esse gráfico aqui. Vou pegar uma função aqui
qualquer, né? Vou pegar uma função, vou desenhar uma função aqui, certo? Então, digamos que você tem essa função e vamos desenhar aqui. Então, você tem essa função. Aqui ela varia do intervalo A até o intervalo B, aqui é o eixo do x, aqui é o eixo dos y. Vou chamar essa função de f de x, né? Ou melhor, essa função de f, essa é a função f. Para cada x associa um f de x. Então, f aplicado em A, a gente tem... Opa, desculpa. Então, f aplicado em A, a gente vai ter o f de A, f aplicado em B, a gente vai ter o f de B, certo? Então, vamos colocar aqui f de A e f de B. E eu quero determinar a área abaixo dessa curva aqui, né? Ou seja, essa área entre essa curva e o eixo do x. Como que eu faço isso? Usando a ideia de Eudóxio, né? Eu vou pegar esse intervalo aqui e vou dividir ele. Vamos dividir princípio no meio. Se eu dividir ele no meio, eu obtenho um ponto x1 aqui entre A e B. E aí eu pego e olho para o valor dessa função nesse x1. Certo? Vai dar um f de x1. F de x1, certo? Agora eu vou olhar para retângulos que estão nessa curva aqui. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Eu dividi esse intervalo AB em dois intervalos, A até x1 e x1 até B. Então, eu vou olhar para o retângulo que tem a base dada por esse primeiro intervalo e a altura dada por x1. Então, vai ficar esse retângulo aqui, né? Ó. Base vezes essa altura aqui. Então, eu vou construir esse retângulo aqui. Então, imagino que esse retângulo é um retângulo certinho, né? Tá meio torto. Mas... E agora, nesse outro intervalo, eu vou considerar o retângulo com essa altura aqui. Pronto. Aí eu tenho a área dessa curva aproximada por esses dois retângulos. Qual que é a área desses dois retângulos? Vou chamar de A1. Então, a gente consegue calcular. Ó. A1, quem é A1? É base. Base aqui é o quê? x1 menos A. É o comprimento desse intervalo. Vezes a altura, que é esse cara aqui, o f de x1. Mais, e aqui? Aqui a base é b menos x1 vezes o f, vezes a altura, que é o f de b. Então, essa é uma aproximação da área abaixo dessa curva aqui. Eu quero essa área aqui. Então, isso é uma aproximação muito ruim, mas é uma aproximação. À medida que eu divido esse intervalo aqui em vários pedaços, essa aproximação vai melhorando. Vamos ver como que isso acontece. Então, a ideia é a seguinte. Olha só. Você tem aqui a curva y igual a x², essa curva azul aqui, e a situação que estava antes ali, no intervalo, só que aqui o intervalo é de 0 a 5, e eu dividi ele no meio. Dividi ele no meio, peguei o extremo direito de cada intervalo, ó, nesse intervalo aqui, eu peguei o extremo direito e construí esse retângulo, né, com a altura dada por esse ponto aplicado na função. E nesse outro aqui eu peguei o extremo direito e construí esse retângulo. Então, essa é uma aproximação da área abaixo dessa função aqui. Como eu disse, se eu aumentar o número de retângulos, essa aproximação fica melhor. Ó, como é que eu aumento o número de retângulos? Eu subdivido o intervalo agora em 3 partes. Ó.
Então, eu tenho 3 subintervalos. Nesse intervalo, eu pego o extremo direito, construo esse retângulo. Nesse, eu pego o extremo direito, construo esse retângulo. Nesse, eu pego o extremo direito, construo esse retângulo. Tem essa aproximação. Aumento novamente, divido agora em 4, né? Em 4 partes iguais aqui no caso, né? E tenho uma aproximação dessa área. Veja que a área abaixo dessa curva é dada por isso daqui. E a área aproximada com 4 retângulos é isso aqui. Veja que ela vai aproximando, ó. Então, mais retângulos, isso aqui vai diminuindo, ó, vai aproximando daquele valor. E aí, quanto mais retângulos eu vou aumentando, melhor é a minha aproximação. Então, ó, 70 retângulos, eu tenho uma área bem aproximada aqui, né? E observe que eu posso fazer isso, não precisa ser escolher o ponto extremo, não. Eu posso escolher qualquer ponto dentro desse intervalo. Por exemplo, posso escolher o esquerdo. O esquerdo nesse intervalo é 0, a altura do retângulo. Aqui o esquerdo desse intervalo é esse valor aqui, eu construo esse retângulo. Quando eu vou aumentando, mesma coisa, ela vai se aproximando, ó. Só que agora ela vai aproximando por valores menores que a área sobre essa curva aqui. No outro era por valores maiores. Olha, então quando eu aumento, novamente eu aproximo por baixo, né? E como eu disse, pode ser qualquer ponto, né? Um outro exemplo é se eu pegar pontos do meio do intervalo, exatamente no meio do intervalo. Aí eu vou ter uma aproximação aqui, ó, que também vai aproximando do meu valor, que é a área final aqui dessa curva, certo? E aí eu posso olhar exemplos com várias funções, por exemplo, essa daqui, né? Se eu pegar do mesmo jeito, pegando o intervalo direito, o extremo direito do intervalo, 2 retângulos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou aumentando e a gente observa que a área vai se aproximando, certo? Então, a ideia da integral é isso, né? Vamos ver como que a gente formaliza essa ideia agora. Então, vamos ver agora como formalizar o conceito do método de exaustão para definir a integral. Então, nossa motivação é encontrar áreas abaixo de curvas, certo? Quando a função curvas, no caso, gráfico de funções positivas. Então, essa vai ser a motivação. Depois a gente vai estender essa definição. Então, para isso, vamos ver o que são somas superiores e inferiores. Então, vamos formalizar aquilo que a gente fez intuitivamente. Então, ó, dado o intervalo AB fechado da reta, o seguinte conjunto, esse conjunto aqui, ó, P de x0, x1, até xn menos 1, xn, onde? Qual a característica desse conjunto? O primeiro elemento x0 é o extremo esquerdo do intervalo, A. O segundo elemento é estritamente maior que o primeiro, e assim sucessivamente até o último elemento, que vai ser o extremo B do intervalo, né? É dito uma partição de AB. Então, ó, dado o intervalo fechado da reta, o seguinte conjunto, onde A é igual a isso e B é igual a isso, eles são crescentes, esses pontos, né? É dito uma partição de AB. Então, a partição de um intervalo é esse conjunto com essa caracterização aqui. Além disso, seja delta de xi, xi menos xi menos 1, o comprimento desse intervalo aqui para todo i variando de 1 até n. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, ó, vamos definir o que é partição. Então, você pega um intervalo da reta, né? Você está lá no eixo x. Então, você pega o intervalo AB, fechado. Coloca aqui bolinha fechado, bolinha fechada. Então, uma partição desse intervalo é qualquer subdivisão desse intervalo aqui. Você pode pegar pontos assim, um pouco mais afastados. Não precisa ter uma homogeneidade, não. Então, você chama esse primeiro aqui de x0. Aí, você pega o seguinte, estritamente maior que esse daqui. Esse aqui vai ser o x2, x3, x4, assim sucessivamente. Aqui seria um xi menos 1, aqui um xi, e assim por diante, né? Até chegar no xn. E cada comprimento desse daqui, a gente chama de delta
do x correspondente, no caso o ponto do extremo direito. Por exemplo, esse comprimento aqui é o delta de x1. Esse daqui é o delta de x2. Aí o delta de um genérico qualquer vai ser delta de xi. Então, delta de xi é o quê? Então, o delta de x1 é o comprimento desse intervalo, que é a diferença do maior pelo menor, né? E aí, no caso geral, o delta de xi é o xi menos o xi menos 1. Então, isso aqui a gente está definido para conseguir falar de integral. Então, vamos voltar lá. Então, definido isso daqui, dados uma função contínua, né? A princípio, a gente vai trabalhar com função contínua, mas basta ser limitada. Então, dado uma função contínua em uma partição P do intervalo AB, definimos MI minúsculo e MI maiúsculo como sendo o menor e o maior valor de f de x quando x varia no intervalo genérico, respectivamente, né? Então, o que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar do seguinte: você está aqui com uma função, certo? Você está aqui com uma função qualquer aqui, né? Definida no intervalo AB. E você tem uma partição aqui desse intervalo, certo? Qualquer. Uma partição aqui qualquer. E num determinado intervalo genérico desse dali, ó, xi menos 1, xi, você vai definir o m de i vai ser esse valor aqui, ó, no eixo y, né? Que é o y, que é o x, o m minúsculo e o m maiúsculo. Então, esse daqui é o mi, e esse daqui é o mi minúsculo. Então, para cada intervalo desse, você tem dois diferentes, certo? E aí, definimos ainda como S minúsculo de fp, então isso aqui depende da função e da partição, esse somatório. E S maiúsculo fp como esse somatório. Somatório dos mi vezes o comprimento do intervalo, somatório dos mi maiúsculo vezes o comprimento do intervalo. As somas inferiores e as somas superiores de f em relação à partição p, respectivamente. Então, a gente está formalizando aquilo que a gente disse, né? Se eu pegar num ponto genérico aqui, ó, qual que é o comprimento desse qual que é a área desse retângulo aqui, ó? A área desse retângulo vai ser o quê? Vai ser mi, né, que é a altura, vezes a base. A base é o quê? O comprimento desse intervalo, que é delta de xi. Se eu somar todos eles em toda a partição, com i variando de 1 até n, eu vou chamar isso aqui de soma inferior de f em relação a essa partição. Cada partição me dá uma soma diferente, cada função também me dá uma soma diferente. Então, isso aqui é uma aproximação da área dessa função aqui. E a superior vai ser a mesma coisa. No caso, a superior, eu estou olhando para esse retângulo com essa altura aqui, que é o máximo da função nesse intervalinho aqui, ó, né? Então, a soma superior vai ser o somatório. Quem que é a área de um retângulo desse aqui? A altura é m maiúsculo e vezes a base, que é a mesma delta de xi. Então, essas duas me dão aproximações da área abaixo dessa curva, certo? Então, a gente definiu o que são somas inferiores e superiores, né? Dado uma função e uma partição, que vão aproximar, se a função é positiva, a área abaixo do gráfico aqui vai ser menor que a área abaixo do gráfico da função, e essa daqui vai ser maior. Então, está aproximando por cima e por baixo a área do gráfico abaixo de uma função. Então, vamos restringir um pouco isso para ficar mais simples. Ó, intuitivamente, podemos ver que se f é uma função contínua e positiva, se subdividirmos o intervalo AB em n intervalos do mesmo tamanho, teremos uma partição P tal que delta de xi é b menos a sobre n. Então, todos têm o mesmo comprimento, né? b menos a sobre n. São n pedacinhos desse tamanho. Neste caso, a soma inferior e a soma superior aproximam-se da área abaixo do gráfico de f por falta e por excesso, respectivamente, à medida que n cresce. Então, a gente fez isso para fixar uma partição que a gente pode ver que ela é uniforme. Todos os intervalinhos têm o mesmo tamanho.
Isso facilita um pouco para fazer as contas, né? Mas não precisa, pode ser qualquer partição. E aí, intuitivamente, a gente viu naqueles exemplos que eu mostrei, né, que realmente aproxima do gráfico da função, isso daqui. Então, vamos usar essa ideia para mostrar isso aqui. Ó. Encontre a área abaixo do gráfico dessa função quando x está entre 0 e 1. Então, olha, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Então, deixa eu começar aqui. Olha, então a gente tem a f de x, ela é x ao quadrado. E x está variando entre 0 e 1. Então, a gente sabe que o gráfico dessa função é assim, né? Nesse pedacinho ali, né? Ó, ela no 0 é 0. No 1 ela vale 1. No 1 ela vale 1. Então, essa daqui é a função x ao quadrado. Então, o que a gente quer achar é essa área aqui, certo? Vamos usar aquela ideia ali. Então, olha só, eu vou pegar o intervalo 0, 1, né? E vou dividir em n partes iguais. Como é que vai ser minha partição? Então, o primeiro ponto que vai ser 1 sobre n, então o comprimento disso é 1 sobre n. Esse é 2 sobre n, 2 sobre n menos 1 sobre n é 1 sobre n. Esse é 3 sobre n, assim por diante até n menos 1 sobre n, e esse aqui é igual a n sobre n. Um genérico qualquer aqui vai ser o quê? Vai ser i menos 1 sobre n, e o próximo é i sobre n, certo? Então, essa que vai ser a partição que eu vou tomar, né? Então, eu posso, inclusive, escrever ela assim, ó. P é igual a 0, 1 sobre n, 2 sobre n, i menos 1 sobre n, i sobre n, até n menos 1 sobre n, 1. Então, essa é a minha partição. Como essa função ela é crescente, né? A gente sabe que essa função é crescente, então, obviamente, o mi, né? Então, vou escrever aqui, note que mi é igual a quem? É o extremo esquerdo, né? Então, aqui, ó, se eu tiver o i menos 1 sobre n e o i sobre n, esse aqui é o mi e esse aqui é o mi maiúsculo. Então, quem que é? É a f aplicada nesse cara aqui. Então, é f de i menos 1 sobre n, que é i menos 1 sobre n ao quadrado, né? E o mi grande é o f, é o extremo direito, né? Que vai ser i sobre n ao quadrado. Então, quem é a soma inferior? Então, a soma inferior, ela tiver essa partição, é o somatório de i menos 1 sobre n ao quadrado, vezes, no caso, o delta de xi, né? Vou colocar aqui, e delta de xi é igual a 1 sobre n para todo i, variando de 1 até n. Então, vezes o delta de xi, que é 1 sobre n, com i variando de 1 até n. Isso daqui vai ser o quê? Então, isso aqui fica somatório de i menos 1 ao quadrado sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, com i variando de 1 até n, e isso é igual. Então, o n não depende do somatório aqui, ele pode sair do somatório, então isso é 1 sobre n ao cubo, somatório de i menos 1 ao quadrado, com i variando de 1 até n. Então, aqui a gente pode ver que isso daqui é a soma dos... quando o i é igual a 1 aqui, isso vai dar 0, né? E quando n é igual... i é igual a n, isso vai ser n menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Somar os
k quadrados, quando k varia de 1, né? Como eu disse, o primeiro vai dar 0. Então, o primeiro aqui, na verdade, é o 1, que vai dar quando i for 2, vai ser 2 menos 1, 1. Com k variando de 1, e o último vai ser quem? N menos 1. Variando de N menos 1. Então, a gente conhece uma fórmula para os k primeiros quadrados, os n primeiros quadrados, a soma dos n primeiros quadrados, né? E aí, você pode procurar num livro de cálculo, na internet, né? Eu encontrei um site aqui onde ele deduz de duas formas, demonstração 1, demonstração 2. Essa soma, que o somatório dos n primeiros quadrados é isso daqui. Então, vai ser n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Então, nós vamos usar isso. Então, isso daqui nada mais é que o quê? 1 sobre n ao cubo vezes. Então, lá é até n. Nossa, até n menos 1, né? Então, vai ficar como? Então, quando aqui é n, vai ser n vezes n mais 1. Então, o nosso n, no caso, é n menos 1. Então, vai ser n menos 1 vezes n mais 1. Então, é n menos 1 mais 1, que é n, vezes 2n mais 1. Então, 2 vezes n menos 1 mais 1 sobre 6. Isso vai ficar como? Isso vai ser igual a 6 sobre n ao cubo. N, vou escrever assim, n menos 1, vezes, aqui vai ficar 2n menos 2 mais 1, vai ser menos 1. Então, a gente obteve uma soma para uma expressão para essa soma inferior quando a partição é desse tipo aqui, certo? E aí, a gente sabe que como isso daqui cada vez se aproxima mais da área da função, então a área da função, vou chamar de A, ela é igual ao limite dessas somas inferiores. É isso que faltou para Arquimedes, a noção de limite. Quando n vai para mais infinito, que vai ser quanto? O limite de n indo para mais infinito desse polinômio sobre esse polinômio aqui. Então, como é que a gente faz essa conta aqui? Eu vou colocar n evidência de cada um desses daqui. Então, vai ficar n ao cubo de 1, n ao cubo vezes 1 vezes 1 menos 1 sobre n, vezes 2 menos 1 sobre n, e que vai ficar 6 sobre n ao cubo. Então, eu posso cancelar esse com esse. Isso vai dar quanto? Esse daqui vai para 0 e esse daqui vai para 0. Então, isso vai ser 1 vezes 2, 2 sextos, que é igual a 1 terço. Então, a área abaixo da curva x ao quadrado no intervalo de 0 a 1 é 1 terço. Vou deixar como exercício vocês que a mesma coisa é encontrar a soma superior. Ok?